Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar, nesses 5 minutos, tentar resumir o que nós entendemos por esse fascículo Cultura e Leitura. Eu convivi muito tempo com o poeta Patativa do Assaré, um grande poeta popular, nascido e criado no sertão do Ceará, e ele me disse muitas coisas lindas sobre cultura e sobre leitura. E uma delas ele disse assim: a cultura tão inerente a gente e a leitura tão inerente a gente, é tão da nossa natureza, que a gente deveria, ao falar de cultura e ao falar de leitura, de preferência sentado no chão, debaixo de um pé de juazeiro, sentindo a natureza, sentindo essa cultura. E, obviamente, que não estou no lugar adequado como queria o Batativa, mas de qualquer modo, eu transfiro para vocês as ambiências onde vocês estão. Antes de qualquer coisa, é preciso que a gente destaque que a cultura é própria de todos os seres humanos, não é? E sendo de todos os seres humanos, não pode ser levada como sendo uma maior do que a outra, porque todo ser humano vive em grupo e todos eles criam sua cultura, partilham sua cultura, divide seus sonhos e sentidos com seus contextos, com seus lugares. A outra coisa muito importante desse fascículo, eu gostaria de realçar, é o fato, é a metáfora do mundo como sendo esse grande livro a ser escrito, esse grande caderno em branco, onde cada povo, cada grupo, cada etnia vai criando seus sentidos, vai escrevendo e inscrevendo nesse mundo essa teia de significados que vocês leram muito bem lá no fascículo, né? Essa escritura do mundo, ela é dinâmica e é plural. Ou seja, ela é escrita por todas as culturas segundo os modos de ver e interpretar o mundo. Então, ainda que a natureza seja igual para todo mundo, cada cultura tem um olhar diferenciado sobre esses fenômenos do mundo, não é? O sol nasce para todos, todo mundo conhece a vida, todo mundo conhece a morte, mas cada cultura vai dando a esses fenômenos as suas representações. E aí a gente costuma dizer que essas representações são os modos de ler o mundo. É o modo preferencial com que cada cultura lê o seu mundo. O mundo natural é uma coisa. Está lá o sol, os rios, os mares, os ventos, a vida, a morte. Está tudo lá. Basicamente é muito parecido, é muito igual. O que muda são os modos de representação deste mundo. Então, esse mundo natural é uma coisa, não é? O mundo cultural é outra coisa, é uma segunda realidade para este mundo natural. E esta segunda realidade é exatamente a realidade infinita de nomear este mundo, de dar sentido a ele, de dar significado a ele. Então, isso não é próprio de um grupo privilegiado de humanos. Isso é próprio de todo mundo. E ao conjunto dessas dizibilidades do mundo é que damos o nome de cultura. De modo que nós, seres humanos, vivendo em grupo, nós vemos o mundo e traduzimos o mundo com os olhos da cultura. É com os olhos da cultura que eu leio este mundo, que eu interpreto e que eu também escrevo esse mundo. Porque o mundo sem alguém para dizê-lo, ele não existe. O mundo só existe quando nomeado. Isso é a essência básica da cultura. Então, perceba que eu estou falando de escrever o mundo, dizer o mundo, falar o mundo, representar o mundo e constituí-lo de sentidos. Tá? Então, a síntese desse fascículo é exatamente essa interface que acontece entre cultura e leitura, porque as duas, ainda que de modo diferente, as duas dão sentido ao mundo. As duas criam sentidos para o mundo. Então, é como que eu tivesse
uma criação, que é igual à escrita, e uma leitura, que é igual à decodificação dos sentidos que eu dou a essa escrita. Isso é a cultura. Não por acaso a gente falou do algo no lugar do nada. Este algo é a capacidade mágico-mítica do ser humano, todos eles, em todas as etnias, em todas as culturas, de criar sentidos, de criar nomes, de criar simbolismo, de criar regras, de criar convenções e de ritualizar essas convenções a partir da transmissão oral, da transmissão escrita e de uma série de transmissões outras pelas artes, pelas crenças, pelos rituais e tudo. Então, quando a gente fala de leitura atrelada à cultura, a gente tem que levar em conta que a cada leitura nós somos um leitor específico, porque somos simultaneamente muitos sujeitos a desempenhar muitos papéis em muitos cenários diferentes, com muitos textos diferentes. Isso é cultura, isso é leitura. Então eu não posso pensar em ler um livro só focado no que está no texto escrito. Eu posso ler um mundo, eu posso ler uma festa, eu posso ler um jogo de futebol. Não por acaso a gente escuta muito o narrador dizendo: fulano de tal, qual é a leitura que você faz do jogo? E essa leitura é não apenas o que foi visto do jogo, mas uma construção simbólica que o comentarista tem do jogo por uma série de informações que ele já traz culturalmente consigo. Então, é isso. O mundo é uma construção cultural, ele é escrito e inscrito culturalmente, e é pelos olhos desta cultura que eu inscrevo o mundo e que eu leio o mundo. É muita coisa para pouco tempo, mas eu acho que a melhor discussão, inclusive porque o autor do fascículo morre no ato da escritura, porque agora a escritura é de vocês, e são vocês que, a partir dessas discussões, dos diálogos consigo mesmo, dos diálogos com os autores, vocês vão criar essa teia de significações. Gostei muito de ver no fascículo o desenho, daqui atrás, da rendeira tecendo aquele tear de significados, uma metáfora linda para a gente falar de cultura, de memória, de patrimônio, de imaginário, de identidade, de história. Portanto, é esse mais ou menos o que eu tinha a falar dessa coisa tão ampla, tão bonita, que é a cultura e, por extensão, a leitura. Muito obrigado.